Fala galera do Geo Prepara! Estamos aí mais uma vez, mais uma aulinha para a gente poder arrebentar no nosso concurso. Já tem provinha de Enem chegando, já tem SpaceX chegando. Então, hora da gente partir para nossas revisões e não demorem. Por favor, dá aquela força, segue o nosso canal, dá aquela sua gel curtida, sua gel compartilhada, beleza? E vamos para a aula de hoje. Vamos lá, galerinha! Na aula de hoje, a gente precisa fazer aí uma breve revisão a respeito das teorias demográficas. Vez ou outra a gente acompanha isso caindo aí nos concursos que nós fazemos, tá bom? Então, por favor, fique atento e vamos à aulinha de hoje. Ao falar dessas teorias, a gente começa a falar da teoria malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana e reformista. É válido lembrar, gente, que as teorias elas servem principalmente para você avaliar o contexto em que está sendo estudada a questão da população e principalmente observa a preocupação relacionada à elevada taxa de natalidade, as mudanças relacionadas à taxa de mortalidade e, claro, o principal objetivo de avaliação está no crescimento vegetativo. Por favor, não esqueçam, quando falamos em crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Tudo bem? Não confunda isso, hein? Tem gente por aí que anda confundindo o crescimento vegetativo com outras coisas. Crescimento vegetativo é crescimento natural da população. E as teorias populacionais vão estar abordando sobre isso. Vejamos a primeira. A primeira, quando falamos de teoria malthusiana, temos aí um teórico Thomas Robert Malthus, que lá no final do século XVIII vai estar divulgando essa teoria, vai estar falando, vai fazendo uma abordagem sobre essa teoria e, claro, pegando o contexto de uma Inglaterra passando por Revolução Industrial. Então, o contexto que nós temos aqui, amigos, nós estamos em pleno século XVIII, beleza? E a Inglaterra, claro que isso se propaga pela Europa rapidamente, vão estar passando por uma revolução industrial. Por que isso aqui é importante? Quando você fala em revolução industrial, você tem consequências atreladas a isso. É o êxodo rural, o crescimento acelerado das cidades, e isso impacta também na infraestrutura, principalmente no que você vai ter como principal consequência a queda da mortalidade. E isso a Europa vai começar a viver ali naquele contexto do século XVIII para o século XIX, onde você começa a apresentar um olhar religioso que Malthus tem, beleza? Malthus tem um olhar religioso, para isso Malthus é pastor da igreja anglicana, então ele entende que é necessário ter um olhar mais cuidadoso com relação ao crescimento populacional, vamos ver isso já já, e as preocupações com a elevada taxa de mortalidade, visto que o rápido crescimento populacional que era observado vinha fazendo com que as preocupações com a falta de alimentos, com guerras, com epidemias, crescessem nesse olhar de Malthus. Tá? Qual é a grande preocupação dele? Malthus está preocupado com o seguinte: os meios de subsistência poderão não dar conta do ritmo de crescimento populacional. Na visão de Malthus, por exemplo, os alimentos estavam sendo produzidos no ritmo de uma PA. Ele usa essas expressões matemáticas para exemplificar o que está acontecendo naquele contexto. Então, essa progressão aritmética dizia o seguinte: olha, a produção de alimentos seguia um ritmo de 2, 4, 6, 8, diferente do ritmo de crescimento populacional. Malthus enxerga que o ritmo de crescimento populacional é muito grande. Lembre-se, estamos no contexto da Revolução Industrial. Então, na visão de Malthus, a população está crescendo no ritmo de uma progressão geométrica. Veja, a população cresce nesse ritmo: 2, 4, 8, 16. Na visão de Malthus, a população mundial ela duplicaria a cada 25 anos. Ou seja, o ritmo de crescimento populacional ele é muito grande no olhar de Malthus. E esse ritmo de crescimento populacional não era acompanhado pelo
cenário da produção dos meios de subsistência, moradia, produção de alimentos, que é a sua maior preocupação. Então, se os alimentos não atenderiam a esse ritmo de crescimento populacional, o que a população sofreria? Com a fome, com a miséria, com o aumento das epidemias, com a falta de moradia, com o avanço das guerras, e que isso poderia ser utilizado como elementos para entender o aumento da mortalidade. Ou seja, Mao Tse entende que a mortalidade ali seria, nesse caso, necessária para você controlar o crescimento populacional da população, né? O crescimento populacional daquele contexto. A população deveria passar por essa elevação da taxa de mortalidade para conter o crescimento populacional. Então é uma preocupação muito significativa que a visão de Malthus tem. Malthus propõe controle de natalidade, e aí que entra o olhar religioso de Malthus. Malthus, ao propor controle de natalidade, ele usa muito o discurso do tipo, olha, é necessário fazer o celibato, adiamento de casamentos. A ideia era fazer com que essa natalidade acontecesse num número menor e um longo prazo. Combinado? Então essa proposta de controle de natalidade visava conter esse rápido crescimento populacional que já era observado naquele período. Tudo bem até aí? Tá de boa? Malthus não consegue prever os avanços técnicos na agricultura e na medicina. Isso é observado, claro, posteriormente e visto, como um dos grandes erros da teoria malthusiana. Porque se você está no contexto de revolução industrial, Malthus não consegue prever que a revolução pudesse atingir diretamente o cenário agrícola. Então ele não prevê, por exemplo, uma revolução agrícola. Veja, não estou falando em revolução verde, hein? Revolução verde no mundo, nós falaremos a partir da segunda metade do século XX. Aqui, Malthus não prevê o início do uso das técnicas no campo e que pudessem aumentar a produção de alimentos. Joia? Além disso, ele também não consegue prever o avanço da medicina, que com o avanço da medicina, você consequentemente teria uma redução da taxa de mortalidade. Tudo bem, meus amigos? Então, e aí estamos ali com características gerais dessa teoria malthusiana. É o básico para a gente não errar questão nenhuma falando sobre esse assunto. Tranquilo? Vamos para o próximo. Próximo agora, a teoria neomalthusiana. Vamos continuando aqui. Na teoria neomalthusiana, você já pega um outro contexto. Se Malthus pega o contexto da Revolução Industrial do final do século XVIII, já na neomalthusiana pegamos o século XX. Para ser mais honesto, pegamos aqui a segunda metade do século XX. Essa segunda metade do século XX, período pós-Segunda Guerra Mundial, em que, claro, o que a gente precisa que vocês tenham um olhar muito cuidadoso para isso. Isso aqui é um processo, é um período, turma, em que você tem que ter esse olhar, hein? Com atenção, fica a dica de hoje, hein? Aqui estamos vivendo o ritmo de industrialização dos países periféricos. Ou seja, se estamos vivendo a industrialização dos países periféricos, logo os mesmos estarão passando por aquilo que a Europa passou no século XVIII, que é uma taxa de natalidade elevada e uma queda da taxa de mortalidade. Isso vai resultar naquela segunda fase da transição demográfica, da explosão demográfica, do baby boom acontecendo. Então os neomalthusianos agora eles enxergam que os países periféricos estão passando por esse ritmo de industrialização acelerado e que isso está resultando em um rápido crescimento populacional. Esse rápido crescimento populacional, no olhar dos neomalthusianos, é a causa do subdesenvolvimento. Os países são periféricos, são subdesenvolvidos, no olhar neomalthusiano, em virtude da forte pressão demográfica passada por eles. E que esta pressão demográfica, ela vai resultar em ampliação de gastos sociais, e aí destacamos saúde, moradia, educação, seriam cenários que teriam gastos excessivos.
né? E claro, com os países elevando gastos sociais nessa situação, eles não teriam recursos suficientes para investir, por exemplo, em tecnologia, né? Investir no setor industrial, investir nos avanços tecnológicos que a indústria, que alguns países desenvolvidos já o faziam, beleza? Então a grande crítica que você tem ali no olhar dos neomalthusianos, os neomalthusianos eles estão observando que essa pressão demográfica causa subdesenvolvimento. Causa subdesenvolvimento porque tem elevação de gastos sociais e propõe políticas de controle de natalidade. Os neomalthusianos eles são muito fortes nessa ideia. Eles vão propor que é necessário exercer controle de natalidade, turma. Fique atento a isso. Que tipo de controle de natalidade? Que o Estado intervenha nisso. Seja numa esterilização em massa, seja como nos anos 60, nos anos 70, nós acompanhamos o início de uma política chinesa na política do filho único. Então são medidas semelhantes a essas que você teria ali como vista pelos neomalthusianos como uma necessidade ao controle do crescimento populacional, mas diretamente falando no controle da taxa de natalidade. Só que os neomalthusianos eles cometem um equívoco. Eles estão preocupados com esse controle da taxa de natalidade. Só que é bom a gente ter atenção que o que faz realmente a população crescer nesse momento é a queda da mortalidade. A população está se tornando uma população mais urbana, estamos passando ali a transição para uma sociedade urbana industrial. Isso tem melhoria da infraestrutura nas áreas urbanas, isso terá como consequência a queda da mortalidade. Então, talvez seja um olhar que os neomalthusianos também não tiveram nesse momento. Tranquilo até aqui? Tá de boa? Claro, mais uma atenção aqui, os neomalthusianos são bem alarmistas com essa situação da pressão demográfica ter consequências sérias sobre a população. Beleza? Tendo um olhar semelhante aos neomalthusianos, a teoria ecomalthusiana, a próxima teoria, já ali do final dos anos 60, década de 70 e 80, os ecomalthusianos vão também apontar que a pressão demográfica, o crescimento populacional, ele acelera impacto ambiental, ele acelera o uso dos recursos naturais. E novamente, meus amigos, tanto os neomalthusianos como os ecomalthusianos vão apontar os países subdesenvolvidos como os grandes responsáveis por essa forte pressão demográfica. Fique atento a isso. Essa aqui principalmente desconsidera padrão de consumo, desconsidera o poder de consumo. Interessante que eles acusam os países subdesenvolvidos dos acelerados impactos ambientais, até porque eles estão atravessando industrialização acelerada, isso é um fato. Mas cá entre nós, quem tem o maior poder de consumo? Quem hoje acelera o ritmo de consumo em escala global? São países periféricos ou países desenvolvidos? Então eles desconsideram essa divisão internacional do trabalho, apontando apenas o problema para os países subdesenvolvidos, apontando que eles são os responsáveis por essa pressão demográfica e que essa pressão demográfica, de novo, lá no neomalthusianismo, causa subdesenvolvimento e no ecomalthusianismo causa um impacto ou a aceleração dos impactos ambientais. Fica atento a isso. E para a gente poder finalizar bem esse vídeo de hoje, temos a teoria reformista, também chamada de teoria marxista. É a teoria mais bem aceita que nós temos atualmente. É uma teoria ali já da década de 70, década de 80, e é uma teoria que ela propõe, gente, um olhar diferente, principalmente relacionada aos neomalthusianos, porque os reformistas vão apontar o seguinte: a pressão demográfica, ela não é a causa do subdesenvolvimento. A pressão demográfica, o crescimento populacional, ela é consequência do subdesenvolvimento. Ela é consequência de uma exploração realizada por uma desigualdade ainda presente entre os países. Por exemplo, ela aponta que se nós tivermos aqui reformas sociais, reformas políticas, reformas econômicas que atendam principalmente à qualidade de vida, que deem melhores condições de vida para a população, você com certeza
teria um planejamento familiar que não necessitasse de uma imposição do Estado, como os neomalthusianos propõem. Mas os reformistas já imaginam que o planejamento familiar ele viria naturalmente. Viria porque você teria condições estruturais envolvendo educação, saúde, moradia, interessantes para que a população tivesse um ritmo de crescimento contínuo. É bom deixar outra coisa aqui, hein? Os neomalthusianos, eles ferem as liberdades pessoais. Quando você tem, por exemplo, uma imposição do número de filhos, você interfere na liberdade do indivíduo ter quantos filhos ele quiser. Os reformistas são contrários a essa posição, diríamos, impositiva que os neomalthusianos cobram. Os reformistas entendem que é necessário a melhoria da qualidade de vida, que é necessário políticas públicas, políticas sociais eficientes que visem reduzir essa desigualdade que ainda é muito presente em escala global. Beleza, turma? Então fica atento aos detalhes que nós colocamos aqui. Espero que você consiga fazer bem os exercícios quando você estiver fazendo ali suas provas anteriores. Tranquilo? Então qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa lá na nossa descrição, deixa ali nas perguntinhas, tá bom? Se é na medida do possível, nós vamos atendendo a todos vocês. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço e até a próxima, viu? Valeu!